Você está aí? Acredito que sim, que vai estar atento a essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Abraçar a palavra de Deus, guardar na tábua do teu coração e não deixar se corromper nesse mundo tão sujo que se chama pecado. O pecado que vem tomando proporção, devemos dizer não e viver como falei no vídeo anterior, viver no mundo, mas não deixar se contaminar com o mundo. Viver como a graça da garça. A graça da garça está na lama, mas não se sujar. Está no mundo, mas não deixar se contaminar. Nem com o sistema de pecado, nem com a corrupção, com nada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a tua vida. Muito obrigado por você estar dando continuidade na mensagem. E que antes de começar essa mensagem, que é a continuação, o pecado nos atrai, te pedir a você que me ajude nesse canal, porque tudo é para a glória dele. Meu desejo é que esse canal venha crescer mais e mais, não jamais para me exaltar, mas pelo contrário, exaltar aquele que vive e reina para sempre. Porque, como eu disse, como vai dizer no ensino dessa palavra, na ministração dessa palavra, que o nosso descanso não é aqui. Estamos aqui nessa terra de passagem, como peregrinos em terras estranhas. Então estejamos atentos. Vamos lá, abra a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio. Viajando na Bíblia é muito importante, é a nossa base, né? Deuteronômio 31, verso 6. Depois vocês abram a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Queridos, se esforce. O céu é tomada à força. Mantenha o foco. Não deixa nada tirar a sua atenção. Nada roubar a sua alegria. Porque viver a presença de Deus, não existe coisa melhor do que estar na presença dele. Olha, quando fala a presença dele, o Senhor me leva a lembrar lá na casa de Obed-edom. Glória a Deus. A casa de Obed-edom, a Arca da Aliança, foi parar na casa de Obed-edom, esse homem de Deus. Esteve lá durante 3 meses e a casa dele foi próspera de maneira maravilhosa. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Hoje, graças a Deus, que a Arca da Aliança continue em nosso meio. Que venhamos alegrar o coração de Deus com a nossa atitude de fé, com a nossa devoção. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O mundo nos critica, o mundo nos julga, mas quem nos justifica a nós é Deus. Aquele que justifica nossas vidas, ele está nos preparando pela sua palavra para chegar lá no alto, lá nos céus, né? E está com prazer de falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, queridos, foquemos no alvo. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhando para ele, que é nosso autor e consumador de nossa fé. As pessoas acham que morreu, acabou aqui. Estão muito enganadas. As pessoas acham que o inferno é aqui. Estão muito enganadas, porque elas não querem ter o prazer de meditar na palavra, de conhecer a palavra da verdade, de aprender a palavra de Deus. Elas têm tempo para tudo, só não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Mas vamos orar por eles. Vamos orar porque a nossa nação pertence a Jesus. A nossa família pertence a Jesus. Declare isso. A nossa casa pertence a Jesus. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Engrandecemos aquele que vive e reina para sempre. A ele que é digno de toda a nossa honra, toda a nossa glória, de toda a nossa adoração. Quando você se preocupa em se aproximar
se aproximar de Deus em intimidade, Ele cuida de tudo na sua vida. Não precisa você se preocupar com as coisas desse mundo, ou se preocupar com as coisas, melhor dizendo, com as coisas materiais. Porque Deus, Ele é o Deus provedor. É um Deus que provê nas nossas vidas. Ele que abre as portas de oportunidade para nós. Então, voltemos a Ele, sejamos fiéis. Ser fiel até a morte. Vamos combater todos os dias, nos revestindo da palavra. Todos os dias. Vamos estar viajando aí na palavra, lá em Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 6. Vamos ler lá, meditar, o que essa palavra vai dizer para nós. Olha só, que eu acabei de falar agorinha mesmo, se esforce, porque o céu é tomada à força, não foi isso que eu falei? O céu é tomada à força, mantenha um alvo que é Jesus. 31, verso 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temas, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Olha que palavra! Ele nos encoraja para a gente se esforçar, para a gente não desanimar. Ele nos encoraja para a gente prosseguir, porque o Senhor vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós, defendendo, nos protegendo, nos guardando, cuidando de nós em cada detalhe. Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Capítulo 12 e o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para ele, autor e consumador de nossa fé. A fé em Jesus nos aproxima de Deus. Ele diz: eu sou o caminho. Ele disse também que ele é a verdade. Ele disse também que ele é a vida. Ele é o pão da vida, ele é a ressurreição e a vida. E ele disse bem claro: sem mim nada podeis fazer. Só ele é o caminho que leva até a Deus. Só ele é o caminho. A honra e a glória é dele, somente dele. Então, queridos, olha bem claro, olhando para Jesus, que é nosso autor e consumador de nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria proposta, pelo gozo propôs, suportou a cruz. Ele suportou as afrontas, suportou tantas coisas terríveis, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele disse: Pai, está consumado. Ele concluiu a obra. Então agora ele é a porta que conduz à vida eterna. Então, não deixe que o pecado te atraia. O pecado nos atrai, mas venhamos a dizer não, e sim para Jesus, a verdade que liberta.